Saudações, amigas e amigos. Meu nome é Cláudio Amorim, divulgador espírita. Falo, nesta ocasião, a convite dos nossos companheiros, companheiras da Casa do Caminho, instituição espírita localizada em Salvador, Bahia. Nós hoje vamos falar sobre uma passagem evangélica, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Passagem essa discutida em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, que tem como título Estranha moral ou moral estranha. Antes de prosseguirmos, vamos brevemente nos colocar em prece, rogando a Jesus e a seus emissários as bênçãos, a inspiração, a abertura das nossas mentes e dos nossos corações para compreendermos os seus ensinamentos e os colocarmos em prática para o nosso próprio bem-estar, para o bem-estar dos que nos cercam, da família, da comunidade, da nossa sociedade, enfim. Que a paz, então, permaneça conosco. Jesus nos abençoe nessa ocasião. Prosseguindo, então, dizíamos, vamos falar sobre essa passagem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Essa passagem se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo Estranha Moral, justamente porque parece, à primeira vista, estranha, imprópria, como palavras proferidas por Jesus. Marcos, no capítulo 3, e Mateus, no capítulo 12, narram essa passagem em termos semelhantes. É mais ou menos assim: Jesus adentra uma casa com alguns dos seus discípulos, e o povo que andava em busca do Mestre, sobretudo por causa das curas que ele vinha realizando, se aglomera em pequena multidão. Pois bem, por isso, e por alguns acontecimentos que são narrados nesses capítulos dos evangelistas Mateus e Marcos, de modo semelhante, parece que os irmãos de Jesus e os irmãos consanguíneos e a sua própria mãe, Maria, não estavam satisfeitos, estavam muito preocupados com o andamento da vida pública do Divino Mestre. Ele estava começando a incomodar bastante os fariseus, entre outras coisas, porque andou curando aos sábados, e nas tradições mais extremistas do judaísmo, desde aqueles tempos, o sábado era um dia reservado, consequentemente, as curas não deveriam ser, em tese, realizadas nesse dia. Jesus não dava atenção a essa ritualística, Jesus não dava atenção a essas convenções religiosas, fixando-se no trabalho a realizar. E isso vinha causando alguns atritos. É possível, é apenas uma hipótese, que os irmãos de Jesus, e talvez a sua própria mãe, temessem algum tipo de represália, temessem algum tipo de inconveniente mais grave, não só para ele, como para a família, devido a esse modo, digamos assim, de certa maneira, insolente de Jesus diante dos fariseus, diante dos sacerdotes, e a sua postura algo independente ante as estruturas religiosas de então, ante as convenções do mundo. Jesus não desqualifica as instituições religiosas, mas Jesus não atenta, como de fato não poderia atentar, às convenções, à força de uma tradição que não era consentânea com a tarefa que veio desempenhar. E isso, para a família, provavelmente era motivo de preocupação, assim como nos dias atuais, para as famílias, frequentemente, continua sendo motivo de preocupação quando um dos seus rebentos se coloca perante a sociedade de forma audaciosa, não convencional, inesperada, em desacordo com as convenções de determinado grupo.
Nós podemos retornar a isso daqui a pouco. Pois bem, então, essa é a passagem evangélica. Nós vamos encontrar essa passagem lá em Marcos, capítulo 13, e em Mateus, capítulo 12, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, onde há uma explicação, uma das várias explicações plausíveis, igualmente plausíveis, para essa passagem de Jesus. Porque observemos, as lições do Divino Mestre, como quaisquer lições profundas, vão muito além da forma. Nós temos que buscar a substância para além da forma. Até porque a forma é muito difícil de avaliar na sua consistência, porque nós estamos falando de textos escritos em idiomas a partir das falas de Jesus, em um idioma que já não se fala. Nós estamos falando de textos que foram redigidos pelo menos de 35 a 40 anos depois da desencarnação de Jesus. O Evangelho de Marcos, provavelmente, segundo alguns estudiosos, entre os anos 65 e 75 da nossa era. O Evangelho de Mateus, provavelmente após o ano 80, alguns dizem que poderia ter sido redigido até mesmo depois do ano 100. Então, nós estamos falando de textos que foram compilados a partir de uma tradição oral ou de anotações muito precárias que foram sobrevivendo ao passar dos anos e às muitas peregrinações dos discípulos. Portanto, nós devemos tomar bastante cuidado com a forma e devemos procurar, para além dessa forma, e muitas vezes encoberta por ela, a mensagem essencial que Jesus veio nos deixar. Pois bem, feita essa consideração, que é importante, uma consideração metodológica importante, o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que Jesus aproveitou aquele momento para nos ensinar algo a respeito, da parentela corporal e da parentela espiritual. Então, fisicamente, ele era parente dos seus irmãos e da sua mãe. Espiritualmente, segundo a interpretação de Kardec, inspirado pelos espíritos da codificação das obras básicas, no caso aí que inspiraram o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus praticamente ou efetivamente não guardava laços de afinidade com os irmãos consanguíneos. Kardec considera até que provavelmente os seus irmãos consanguíneos nem gostavam dele. Provavelmente deviam achar um tipo estranho. Veja como a narrativa dos evangelhos. A narrativa dos evangelhos diz que a família foi buscar Jesus, quando ele se encontrava reunido com os discípulos, essa pequena multidão. A família foi buscar Jesus porque achava que ele estava fora de si, porque ele tinha perdido o senso, porque ele estava louco. As traduções variam, mas o sentido é esse. Eles achavam que Jesus estava fora do seu juízo, como se diz, do seu juízo perfeito. Portanto, eles precisavam, de algum modo, coibi-lo, para que ele não continuasse se manifestando publicamente dessa forma. Então, efetivamente, vai uma amostra aí de que, pelo menos nesse momento, nem a própria mãe de Jesus compreendia ou compreendeu a sua tarefa missionária, que efetivamente é uma tarefa missionária que transcende as convenções humanas, que transcende os laços familiares no sentido convencional. Jesus encarnou dentro de um determinado grupo familiar, mas, obviamente, como espírito, ele está muito além, em termos evolutivos, mas muito, muito além desse grupo familiar. E a sua tarefa grandiosa é de nos deixar como legado uma forma completamente nova de ver a nós próprios, a convivência humana, as nossas relações uns com os outros, a nossa realidade existencial. Isso não era compreensível, ou pelo menos não era prontamente compreensível, para nenhum encarnado. E, consequentemente, também não para a sua família consanguínea.
Então, o Evangelho continua explicando que existem os laços de parentesco. Por que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai dar essa explicação? Porque Jesus diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E prossegue, olhando em volta as pessoas que estavam perto dele. Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos, ou seja, são meus parentes, foi o que Jesus quis dizer. Quem são os parentes? Quem são os espiritualmente afins? Quem são os espiritualmente, no caso, semelhantes? Aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Por quê? Porque Jesus veio para manifestar nas condições possíveis no planeta Terra a vontade de Deus. Os ensinamentos mais elevados que poderiam nos ser legados diante da nossa precária condição evolutiva naquela época e reverberando até os dias de hoje. Daí Jesus dizer que aqueles que estão nesse processo com ele são parentes, ou seja, são a sua mãe e os seus irmãos. Então, numa família material, nós podemos encontrar espíritos profundamente afins, espíritos profundamente afeiçoados entre si, mas podemos encontrar também espíritos que não guardam grandes afinidades. O Evangelho segundo o Espiritismo chega a nos dizer que nós podemos encontrar até mesmo espíritos estranhos uns aos outros, que encarnam em situação provacional na mesma família para aprender a convivência. Abrindo parênteses, é preciso deixar um pouco de lado essa ideia de que todas as famílias são muito planejadas antes da nossa encarnação, porque o nosso livre-arbítrio pode fazer com que um eventual plano reencarnatório, um projeto para a nossa vida, seja completamente desvirtuado depois que nós encarnamos, por precipitação, por ambição, por vaidade, por diversas razões. Então, nem sempre as famílias são objeto desse planejamento tão cuidadoso, ou se houve um plano, nós podemos ter desvirtuado o plano, e se nós desvirtuamos o plano, nós podemos ter constituído família ou encarnado numa família, com a qual nós não guardamos assim tantos laços de afeto, de afinidade. Mas mesmo quando nós guardamos laços de afeto e afinidade, cada um de nós, como espírito encarnado, tem a sua independência. E essa independência vai aparecendo cada vez mais, evidentemente, na medida em que nós avançamos na nossa idade. A nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de avaliar, os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos talentos, as nossas vocações, são sempre peculiares. Eles podem estar, de algum modo, até distribuídos de maneira mais ou menos de uma forma concentrada, é o termo, em algumas famílias. Então, nós temos famílias onde se afinizam espíritos com vocação musical. Mas nós temos outras famílias onde não há ninguém com vocação musical e, de repente, encarna uma pessoa com uma vocação musical e com um talento brilhante. Pode acontecer também. Então, o espírito não procede da carne. O espírito é criado por Deus. Os pais biológicos dão a condição de nascimento material, mas efetivamente, espiritualmente, não. Espiritualmente, nós trazemos as nossas tendências, as nossas vocações, as nossas propostas existenciais para a encarnação, que são próprias. Então, é uma questão interessante com relação à convivência familiar e os desafios da convivência familiar, nós entendermos que nós não podemos exigir do outro aquilo que o outro não pode dar. Nós não podemos exigir do outro que viva a vida conforme nós gostaríamos que vivesse a vida. Nós não podemos exigir isso dos pais, das mães, dos filhos, cônjuges, irmãos, porque somos diferentes, ainda que tenhamos importantes laços de afinidade, afeto consolidado ao longo de várias encarnações em vidas passadas, mas somos
diferentes. Então, uma explicação é essa: nós temos a parentela física e a parentela espiritual, são coisas completamente diferentes. Por isso, nós nos sentimos mais parentes, às vezes, mais irmãos, mais próximos, mais filhos, mais pais e mães de pessoas fora do nosso lar, fora do nosso núcleo familiar consanguíneo, do que de pessoas dentro do nosso lar, dentro do nosso núcleo familiar consanguíneo, com as quais nós temos as relações, inclusive jurídicas, de paternidade, de sororidade, de fraternidade, por sermos irmãos, por sermos pai, por sermos mãe, por sermos filhos. Tem ali uma relação jurídica, mas às vezes essa relação jurídica exprime uma relação espiritual ainda em construção, uma relação espiritual que às vezes não é tão forte, tão consolidada, quanto com pessoas fora da nossa família. Essa é a explicação espírita para essas simpatias, aparentemente, e para essas amizades duradouras, essas simpatias aparentemente inexplicáveis, essas amizades de uma vida, com relações muito sólidas de fraternidade, de solidariedade, de confidência, de confiança. Isso é parentesco espiritual, isso é conquista de vidas passadas, que ocorrem também dentro das famílias consanguíneas. É por isso que nós precisamos admitir que ocorre de nós, às vezes, gostarmos mais, vamos dizer assim, da companhia de um irmão do que do outro. Gostarmos mais da companhia de um filho do que do outro. É possível. Não quer dizer que nós vamos cuidar menos, dar menos atenção e, nesse sentido, amar menos um filho do que o outro, um irmão do que o outro. Mas nós nos sentirmos bem na companhia de uma e de outra pessoa, isso não quer dizer nem que aquela pessoa seja melhor do que outra. Isso quer dizer que nós temos mais afinidades, que nós nos entendemos melhor. A consolidação dos laços familiares de qualquer espécie é sempre relacional. A vida é relacional. Então, muito frequentemente, você tem uma pessoa excelente, outra pessoa excelente, ambas em vários aspectos. No aspecto moral, no aspecto da afetividade, no aspecto da compreensão de mundo, da ética. São pessoas excelentes. E não se ajustam tão bem na convivência. Às vezes você tem pessoas que não são tão excelentes assim e que têm uma convivência extraordinária que potencializa as suas qualidades e mitiga as suas dificuldades, os seus vícios, os seus defeitos. Nós poderíamos chamar a mágica da convivência, mas não é mágica, é afinidade, é parentela espiritual. Então nós dizíamos que nós não podemos exigir das pessoas aquilo que elas não podem dar. Mas nós também não podemos, e isso é uma mensagem que vale particularmente para mães e pais, nós devemos tomar muito cuidado com as imposições que teimamos em fazer aos nossos filhos. Nós precisamos educar, nós precisamos identificar desde cedo, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, os maus pendores, as más tendências, corrigi-las, orientar o espírito encarnado. Nós vamos proporcionar, na medida das nossas possibilidades, uma boa educação formal, escolar, vamos contribuir com a sua educação profissional, mas não é lícito que nós, como pais e mães, tentemos impor aos espíritos o modo como devem viver na Terra. Que profissão devem exercer, do que é que devem gostar. Na Lei de Igualdade, em O Livro dos Espíritos, tem uma discussão muito curiosa sobre igualdade de riquezas, igualdade de direitos e prerrogativas, e os espíritos chegam à seguinte conclusão: não é uma igualdade absoluta de meios materiais que torna alguém feliz. Eles dizem na questão 812 que a felicidade consiste em cada um viver conforme as suas inclinações e não realizando trabalhos sobre os quais nenhum interesse tem.
E na questão 928, quando se fala das penas e gozos da vida presente, os espíritos dizem, Kardec pergunta sobre as nossas vocações, sobre as nossas tendências naturais, se elas falam alguma coisa sobre o nosso projeto de vida na Terra, sobre a proposta de Deus para nós, vamos dizer assim. E os espíritos respondem sim, e são os pais que muitas vezes, por avareza, por orgulho, desencaminham os filhos das suas vocações. E esse desencaminhar das vocações é uma fonte inesgotável de infelicidade, de mal-estar. E continua, os pais serão responsabilizados por isso, por desviar os filhos das suas vocações, das suas tendências, da sua alegria em fazer aquilo para que se sentem motivados, que nós dizemos o chamado da alma. A alma, quando encarna, se nós somos seres minimamente responsáveis, se nós somos seres minimamente dotados de uma proposta encarnatória definida, se nós não estamos aqui na Terra simplesmente pelo jogo das circunstâncias e alheios à nossa condição de espíritos, ainda que inconscientemente, isso vale para todos, agnósticos e profitentes das mais variadas religiões. Nós podemos ser espíritos responsáveis e consequentes e conscientes de que temos um papel, e podemos ser espíritos ainda um tanto quanto frívolos, até mesmo levianos, que não temos a consciência do nosso papel. Mas quando nós temos a consciência de um papel na Terra, repito, podemos ser ateus, descrentes ou profitentes de quaisquer religiões, quando nós temos a consciência do nosso papel, nós nos sentimos felizes por fazer aquilo que estamos dotados para fazer. Então, nós vamos nos sentir bem fazendo aquilo para que estamos vocacionados. E a descoberta dessas vocações pode ser mais de uma vocação, não significa que uma pessoa vai fazer uma coisa só ao longo da vida toda. Às vezes ocorre da pessoa ser muito feliz pesquisando uma área específica, trabalhando numa área muito específica durante a vida toda, e a pessoa é muito feliz. E tem a sua vida cultural, tem a sua vida social, mas tem uma especialização. Em outros casos, a pessoa é feliz fazendo mais de uma coisa, às vezes sem uma grande especialização em uma área, mas com a possibilidade de realizar várias tarefas interessantes, conviver com pessoas. Tem gente que gosta muito de viajar, tem pessoas que não gostam muito de viajar. Então, são exemplos muito corriqueiros, muito básicos, de como as nossas vocações, de como a expressão do nosso espírito se manifesta ao longo da encarnação. E, sobretudo, os pais, os responsáveis pela educação, precisam ser muito cuidadosos para não impor, inclusive, por meio da sua ascendência financeira, pela ascendência da autoridade, ou até mesmo pelo medo, pela violência, pela cooptação emocional, impor caminhos que não são os caminhos do espírito. É preciso dialogar com os filhos, é preciso compreender os filhos, é preciso junto com eles, descobrir quais são as suas verdadeiras demandas. Esse é um processo importante. Então, quando nós falamos em parentela espiritual, é preciso desenvolver essa solidariedade, algo muito sutil. É preciso desenvolver essa generosidade, o que não quer dizer, no caso dos pais e mães, perda de autoridade. A generosidade pode perfeitamente, aliás, ela conviverá perfeitamente com a autoridade, porque é um dos aspectos da autoridade bem constituída, é a generosidade para com o outro. Então, os filhos precisam ser generosos para com os pais, no sentido de não exigir aquilo que eles não podem dar, entendendo também que cada geração tem os seus sacrifícios, tem as suas marcas, as suas cicatrizes, muitas vezes feridas que não foram fechadas, o que as impede de, em geral, dar determinados passos além. Agora, os pais, por sua vez, precisam ter a generosidade de proporcionar aos filhos, não aquilo que eles acham que os filhos têm que ter, não esse fetiche de que meus filhos vão viver tudo que eu não vivi. Não. É ajudar os filhos a descobrir o que eles precisam viver, o que eles podem viver, quais são suas capacidades de fazer melhor pela comunidade em que nós vivemos, de constituir
uma vida boa na palavra do filósofo. Não é boa vida, mas o que é uma vida boa? Aquela vida produtiva, construtiva, aquela vida com traços de alegria, de satisfação por se estar fazendo aquilo que agrada, por constituir uma família livre de impedimentos mesquinhos, seja porque é uma família de pessoas de etnias diferentes, de cor de pele diferente. É uma aberração. Até algumas décadas, em muitos lugares dos Estados Unidos da América, era proibido juridicamente que pessoas de cor de pele diferente, pessoas negras e brancas, se casassem. E elas, às vezes, tinham que ir para outros estados para poder se casar, elas tinham que se mudar. Isso é uma aberração, isso atenta contra a liberdade das pessoas, os olhares maldosos da família, porque a namorada é um pouco mais velha do que o filho, então não deveria uma mulher casar-se ou namorar ou relacionar-se com um rapaz mais novo. Nós precisamos colocar as coisas em contexto e saber que a vida é de cada um. Então, nós temos que ter essa aceitação. Agora, é claro que nós vamos procurar alertar e orientar os filhos se a situação for outra. Se o filho ou a filha estiver diante de uma pessoa de mau caráter, de uma pessoa manipuladora. Aí, ao contrário, muitas vezes nós os empurramos porque achamos que com isso teremos alguma vantagem financeira, porque o filho vai ter uma vida financeiramente boa, a filha vai ter uma vida financeiramente boa. É impressionante que, avançando já 2 décadas no século XXI, até hoje existe o golpe do baú, sendo que praticamente nem existe mais baú. E, frequentemente, com a participação das mães e pais, para manter, sei lá, prosperidade nos negócios, para manter laços políticos, para manter dominação política regional. Uma coisa extremamente arcaica, é medieval. Então, nós não podemos pensar a família dessa forma. A parentela espiritual se desenvolve num outro âmbito, num âmbito de realizações conjuntas, de aprendizado conjunto. Então, esse é um ponto importante. É um ponto importante e reconhecidamente desafiador nos dias em que nós estamos vivendo, falando particularmente das famílias, das chamadas, digamos, classes médias, ou do que nós convencionamos chamar classe média, onde várias pessoas estão trabalhando ou tentando trabalhar em casa, não estavam acostumadas a ficar em casa, homens e mulheres, enfim. Algumas pessoas continuam as suas tarefas fora de casa, mas, de qualquer forma, estamos sendo desafiados a uma nova modalidade de convivência. As crianças e os jovens não estão na escola. No fim de semana, os jovens não estão na praia, não estão nas festas, não estão nas chamadas baladas, estão em casa, junto com pais e mães, que também não estão na festa, não estão na balada, não estão nas reuniões sociais corriqueiras ou reuniões de negócios, ou viajando a trabalho. Isso força um modo de convivência ao qual muitas famílias simplesmente nunca se habituaram. E isso faz com que, dentro de casa, nós nos reconheçamos mais tal como verdadeiramente somos. Nós reconhecemos ou vamos conhecer no outro, filho, filha, pai, mãe, eventualmente avô, avó, tio, tia, que viva ou que esteja circunstancialmente dentro da mesma casa, em período de isolamento, primos, talvez. Nós vamos descobrir um pouco mais quem são os outros e como vivem efetivamente o seu dia a dia, e, por intermédio deles, nós vamos nos descobrir naquilo que nos causa impaciência, naquilo que nos causa desgosto, naquilo que nos causa alegria, naquilo que nos dá prazer em termos de convivência, e outros desafios, às vezes, mais graves, em termos, inclusive, de impulsos na área da sexualidade
que se disfarçam no modo de convivência habitual, mas que com a convivência mais intensiva no dia a dia podem se destacar. Pode parecer estranho falar sobre isso, mas existem tantos casos de mães ou irmãs que em outras encarnações foram companheiras de seus filhos ou de seus irmãos, ou tiveram romances, enfim, pais e filhas, idem, irmãos com irmãs. Pode ocorrer, isso não é uma regra. E talvez venham à tona, inclusive, pela ação de espíritos perturbadores, familiares, que querem o mal daquele núcleo de convivência. Podem vir recordações vagas, inconscientes, e haver o despertamento de impulsos que surpreendem até mesmo aquela pessoa em quem eles despertam. Vigilância e oração. Vigiar não é colocar-se na posição de guarda, vigiar. Não. Vigiar é estar acordado. Vigiar é de vigília. Então, é estar acordado para o dever moral no momento presente, na vida presente, com cada um daqueles do nosso núcleo familiar. Porque quando a providência divina nos coloca em determinados papéis, é para nós exercermos as habilidades, as responsabilidades características daqueles papéis. Então, não vamos confundir as coisas. Irmãos e irmãs são irmãs e irmãos. Mães e pais são pais e mães. Marido e mulher são marido e mulher, mulher e marido. Não pode haver qualquer confusão nesse sentido. Vamos preservar, nesse sentido aí é importante, a sacralidade dos papéis em que a vida nos colocou, porque é esse o exercício que nós temos a realizar. Mas nós somos também defrontados com a possibilidade de fazer excelentes descobertas. Nós vamos, às vezes, descobrir vocações em nossos filhos, vocações em nossos irmãos, vocações em nossos pais, que nós nem imaginávamos, porque no dia a dia nós não temos nem tempo para conhecer o outro, para conhecer o que o outro gosta de fazer. Nós queremos só aquele lado muito formal, como é que vai na escola, notas, preparação para um exame, preparação para um vestibular. Nós estamos muito focados para o externo, para as viagens, para as férias. Que férias são essas? Muitas vezes nós passamos férias e nós não dialogamos as férias inteiras. A preocupação é tirar fotografia, é tirar selfie, é visitar os pontos turísticos, aqueles bataladíssimos que todo mundo já fotografou milhões de vezes, mas nós insistimos que temos que fotografar ali e tirar a mesma selfie que todo mundo tirou, para aparecer nas redes sociais. E a família, que está tão unida naquelas fotografias todas, às vezes nem conversa naqueles dias de correria que nós chamamos de descanso. Então, essa redução de ritmo para uma convivência doméstica tem um papel interessante de descoberta também das nossas capacidades, das nossas aptidões, a recuperação da narrativa. Se você está em casa com seus pais, converse com seus pais como era a vida deles, quando crianças, quando jovens, como era a vida dos pais deles, que talvez eles saibam. Na época a gente costumava conversar mais sobre essas coisas, hoje isso se perdeu muito. Esse senso de narrativa, de história familiar. Nós temos uma história. Nós temos uma história espiritual, mas nós temos uma história identificável ao longo de 2, 3 gerações e que nos dão um lastro. Essa narrativa é muito importante, ela nos dá um lastro, ela nos dá um eixo de conduta. Saber as dores, as angústias, o peso carregado, saber também das alegrias, eventuais transgressões cometidas no passado e que nos trouxeram até aqui. Muitos de nós somos filhos de uma transgressão. Os pais e mães mantiveram relacionamento sexual antes do casamento, que na época era considerado talvez uma transgressão. Em gerações passadas, uma transgressão talvez até muito grave, precisava ser disfarçada. Então, nascia um bocado de criança grande, gordinha, cheia de cabelo, de gestação de 7 meses. Não nasceu de 7 meses, mas assim, grandinha, né, cheia de cabelo, todo mundo fingia que acreditava. Né? Então, esses são aspectos da nossa realidade
existencial da nossa realidade pessoal, da nossa realidade histórica, que muitas vezes nos fogem, rever fotos da infância. Tudo isso nós podemos fazer e tudo isso vai reforçando os laços de amor. É muito importante quando nós já temos um laço de relação espiritual, nós não perdermos isso, nós precisamos alimentar isso, porque essas demandas externas da vida muitas vezes nos roubam e dissipam o tempo daquilo que é importante. Esse mundo tão materialista em que nós vivemos, tão concentrado nos valores mercantis, a mercantilização geral do tempo, das pessoas, das relações. Então, nós somos agora convidados a um outro ritmo, prático também, hein? Na colaboração, nas tarefas domésticas. Muitas famílias de classe média têm auxiliares para o trabalho doméstico, que nesse momento não podem ou não deveriam estar indo regularmente ao trabalho, para não aumentar os riscos de contaminação para si mesmos e para a própria família, devido a esse deslocamento entre diferentes religiões, transporte público, etc. Então, nós somos chamados a colaborar nos trabalhos do dia a dia. Não tem mais aquela mágica de colocar a roupa suja no cesto e ela aparecer passada no guarda-roupa. Nós vamos agora ter que entender qual é o caminho que a roupa suja faz do cesto até a volta ao guarda-roupa. E essa compreensão faz parte de um aprendizado também na nossa convivência. São algumas reflexões para nós não nos delongarmos demasiado. A proposta é que, em primeira mão, essa palestra, essa nossa fala, essas nossas considerações sejam exibidas no dia 16 de maio de 2020, é o que no YouTube chama de estreia, né? Estreia 16 de maio de 2020, e se Deus quiser nós estaremos disponíveis em chat a fim de dialogar sobre algumas questões que possam surgir. Mas fica a recomendação para o estudo, para a leitura atenta desses dois capítulos dos Evangelhos, Marcos 3 e Mateus 12, e desse capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que além dessas considerações sobre parentela espiritual e parentela corpórea, faz muitas outras considerações importantíssimas sobre a família, sobre o relacionamento de pais e filhos, sobre a educação. É um capítulo muito vasto para nós podermos tratar numa fala de aproximadamente 40 minutos. Então, nós precisamos ir lá na fonte, estudar, compreendendo sempre que uma palestra, uma exposição oral dessa natureza, seja presencial, seja gravada, seja ao vivo pelos meios eletrônicos, é um convite ao estudo, é um convite à reflexão, é um convite ao autoconhecimento, porque a doutrina espírita é um manancial inesgotável e mesmo um capítulo apenas do Evangelho segundo o Espiritismo é matéria para muito estudo, para muito aprendizado e para muito exercício, a fim de nós colocarmos essas ótimas lições em prática. Então, fica aí em pauta esses desafios familiares e o convite a cada família que, independente de pandemia, pós-pandemia, coloque as coisas no seu lugar. Dê prioridade à vida do espírito encarnado, buscando compreender o que é melhor espiritualmente para cada um e o que de melhor nós estamos capacitados a fazer por cada um. E que, pelo menos, se nós não pudermos fazer o melhor, não vamos também atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Não vamos lá dizer que o outro está fora de si só porque está fazendo algo diferente ou mais audacioso. Vamos nos cercar de cautelas, vamos nos aconselhar, mas vamos procurar ver também se aquela audácia não é uma forma de transformar o mundo e de transformar as próprias perspectivas familiares. Esse modo diferente pode ser simplesmente outro modo. Encerramos com uma história que um amigo atendente fraterno nos traz. Chegou um casal, vou contar de forma bem resumida, para não tomar tempo, chegou um casal e disse que seu filho, jovem, aproximadamente 18, 20 anos, estava problemático. Sempre nós achamos que o problemático é o outro. E conversaram com meu amigo e tal, e meu amigo muito experiente
Disse assim: vamos fazer entrar o garoto? Vamos. Aí o garoto entra, o rapaz, né? Aí entra o rapaz. E o rapaz disse: olha, eu vou me abrir aqui. E muito angustiado disse o seguinte: olha, seu fulano, é o seguinte, lá na minha família, de manhã se fala de boi na hora do café. Na hora do almoço se fala de novo de boi. De noite se fala de boi. De manhã a gente está pensando na cotação do boi. Na hora do almoço, de novo vem a cotação, vem as arrobas, os negócios que nós vamos fazer. E de noite a conversa sobre o plano para a fazenda, para a criação, e é boi, boi, boi o tempo inteiro. E eu detesto boi, não tenho nenhuma afinidade com fazenda, não gosto dessa conversa, e isso para mim é um tormento. Os pais presentes, o pai e a mãe, se entreolharam surpresos, olharam para o filho, não sabiam simplesmente o que estava acontecendo. Para os outros filhos era muito normal, e eles gostavam. Eles tinham uma afinidade com esse negócio da família, que era a criação de gado, e esse rapaz não tinha. Mas ele também nem conseguiu, nem tinha conseguido até aquele momento descobrir suas afinidades, porque a família só pensava nisso. Para todos os efeitos, os filhos seriam continuadores da criação de gado. Só que dentre os 3 ou 4 filhos, esse não tinha a mínima intenção de ser continuador da criação de gado. Quer dizer que ele era melhor do que os outros? Não. Quer dizer que ele era pior que os outros? Não. Era diferente. Precisava de um tratamento diferente. Só que às vezes nós ficamos tão limitados na rotina que nos esquecemos. Então vamos aproveitar a oportunidade, embora em meio a muitos desafios, efetivamente, práticos, vamos aproveitar a oportunidade e procurar nos conhecer melhor e nos orientar melhor como família nesses dias forçados de mudança de ritmo. Esse é o convite que fica à luz do Espiritismo e, novamente, o convite para que estudemos os textos pertinentes. Que Deus nos abençoe, nos preserve na sua paz e muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui.